Olá, graça e paz. Você já parou para pensar onde você anda? Quantas pessoas já tiveram acesso à palavra de Deus ou andam e vivem as suas vidas pensando na eternidade? Assim como essa flor vive sua vida nesse jardim, muitos de nós temos vivido nosso dia a dia, andando com nossos carros para lá e para cá, pagando nossas contas, vivendo nossa vida diária. E os dias vão se passando, e quantos de nós temos certeza absoluta que teremos uma vida eterna para viver junto com o Pai? Vamos meditar junto comigo a respeito disso nessa mensagem? Antes da gente começar a se aprofundar um pouquinho na meditação, eu creio que eu não vou me demorar nessa mensagem. Gostaria de orar com você para que essa mensagem possa tocar o teu coração, qualquer horário que você estiver ouvindo essa mensagem, assim como o Senhor tem tocado o meu. Papai querido, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, papai. Nós oramos para que a tua mensagem seja rica, como uma semente cheia de poder, colocado dentro de um recipiente tão pequeno, mas que tem poder de vida, tem poder de ser, após receber a água do teu espírito, Pai, gerar vida, gerar fruto, gerar algo poderoso para cada um de nós, personalizadamente. Nós oramos para que a tua revelação seja pessoal, específica, para que cada um de nós, com a semente da tua palavra, realize aquilo que o Senhor projetou para que nós fizéssemos e realizássemos através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, querida, essa semana foi uma semana muito forte, né? Questões de racismo e a história do George Floyd, a história do menininho que foi deixado ali no elevador sozinho, tantas coisas aconteceram, mas assim, foram situações específicas, assim como a pandemia tem trazido à tona muitas coisas relevantes para que a gente pensasse e que vão provocar mudanças, com certeza, após o final dela. Essas questões raciais, essas questões de fazer diferença entre as pessoas também não vieram à tona por acaso. Na verdade, são questões sociais, são questões de relacionamento pessoal que sempre existiram. A gente vai, como aquela imagem ali da rua que eu mostrei para vocês há pouco, tantas e quantas pessoas vão cruzando conosco no dia a dia e nós nem conhecemos. E, sinceramente, eu não sei quantos de nós vai estar vivo amanhã. Então, a gente começa a pensar, a gente começa a refletir e nós temos buscado nos últimos tempos conhecer a Deus melhor, conhecer a Deus, quem Ele realmente é. E uma das facetas do caráter dele é que Deus não muda, nele não há sombra nem variação de mudança, e ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não faz diferença entre uma pessoa e outra. E isso assim, essa semana tem cortado o meu coração, sabe? Porque eu tenho falado com o Espírito Santo. Falei assim, Senhor, muitas vezes o racismo assim escancarado é um negócio muito fácil da gente ver. Nós temos feito alguns estudos, os últimos estudos na nossa igreja têm sido a respeito da carta aos Gálatas, e a gente tem falado a respeito de religiosidade escondida, velada, sabe? Religiosidade que não é aparente.
e muitas vezes a acepção de pessoas, a diferença de pessoas, muitas vezes não é tão aparente como facilita às vezes o diagnóstico, né? E eu tenho conversado com o Espírito Santo a respeito disso e falado assim, puxa vida, eu no fundo, eu ainda tenho algumas atitudes que não são concernentes com o teu caráter, não são concernentes com o caráter do Espírito Santo e muito menos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso alvo, nosso nosso modelo de vida. Nós estamos buscando viver uma santidade que seja compatível para alcançar a estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, conta a história de Pedro e Cornélio, e ali, através daquela visão, onde Deus mostra um lençol cheio de animais impuros, e ele fala para Pedro através daquela visão, fala assim, olha, Pedrão, não chama de impuro as coisas que eu purifiquei, cara, sabe? Eu sou Deus, eu faço as coisas conforme um plano que eu já tenho. Querido, querida, se Deus ele é um Deus perfeito, Criador de todas as coisas, e as coisas funcionam no poder da palavra dele, se ele não faz acepção de pessoas, se ele não faz diferença entre uma pessoa e outra, o que Deus quis mostrar para Pedro ali naquela hora é que muitas vezes os judeus, eles consideravam aqueles que não eram judeus pessoas impuras, pessoas que não tinham a menor possibilidade de pertencer a um povo escolhido de Deus. E ali, naquele dia, coisas extraordinárias aconteceram ali na casa de Cornélio. Através da pregação de Pedro, ali a partir do verso 34, Pedro começou a falar e ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Ou seja, sabe, naquele dia, as pessoas, elas, ao ouvirem a pregação de Pedro, elas começaram a receber a ação do Espírito Santo e as pessoas começaram a ser cheias, as pessoas começaram a falar em línguas e as pessoas começaram a ser alvos realmente de um poder extraordinário do céu. E ali não tinha como você ficar indiferente à ação de Deus sobre aquelas pessoas que eram não judeus, sabe? Então, às vezes você pode chegar e falar assim, eu não sou racista, o meu pastor é japonês e eu gosto dele, sabe? Assim, tem determinadas coisas que são muito fáceis, são muito simples de visualizar. Mas eu quero, através dessa mensagem, assim como o Espírito Santo mexeu comigo, eu gostaria que você começasse a olhar para a tua vida, meditar nela e dar liberdade para o Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo de Deus, sonda meu coração, vê se há nele algum caminho mau com relação a eu fazer diferença entre as pessoas. Sabe, às vezes tem diferenças que a gente não repara. Eu vou dar um exemplo simples para você. A nossa convivência diária dentro de casa é uma convivência que faz a gente criar hábitos que não são muito bons, sabe? Porque a gente vive e convive com a nossa esposa, com o marido, com os filhos e, querendo ou não, pelo dia a dia, a gente tem certeza de que amanhã a gente vai estar com eles de novo, sabe? E é uma certeza que a própria Bíblia
ela nos alerta para que a gente não tenha essa certeza. A Bíblia fala que o dia de amanhã realmente nós não podemos saber o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso que a palavra também fala que o dia da salvação é hoje. Então, o apóstolo Paulo também nos ensina que há tempo e há fora de tempo, prega a palavra, seja testemunha de Cristo por onde quer que você esteja. Mas, retornando para dentro de casa, começa a meditar e começa a pensar. O nosso nível de paciência com aqueles com os quais a gente convive geralmente costuma ser um limiar mais baixo. A gente perde a paciência mais fácil com quem a gente convive. E muitas vezes a gente pode encontrar com amigos, por exemplo, num plantão onde a gente se encontra em dias alternados, e com essas pessoas, com esses amigos de trabalho, com esses amigos da faculdade, com esses amigos de escola, muitas vezes a gente tem um nível de paciência mais elevado. A gente trata essas pessoas com mais carinho, com mais apreço, com mais cuidado, sabe? E se você for analisar profundamente isso é acepção de pessoas, isso é fazer diferença, sabe? E se você for analisar a vida do Senhor Jesus, ele tratava as multidões com carinho, ele tratava os discípulos com carinho, ele cuidava de todos, ele estava sempre atento às necessidades. Agora, se teve um dia que Jesus se destemperou, foi o dia que ele viu aquele comércio sendo feito dentro do templo, dentro daquele lugar que ele chamou de casa de oração. Aquilo deixou ele nervoso, aquilo deixou ele muito bravo. E aí a palavra relata que ele começou a virar a mesa daqueles que estavam ali negociando os sacrifícios ali dentro do templo, dentro da casa de oração. Então você começa a olhar para o caráter, para o temperamento de Jesus, você nota que ele tinha profundo zelo com as coisas que são eternas, com as coisas que são do Senhor, com as coisas que são do Pai. Então eu estava comentando a respeito de eternidade lá no início do vídeo, sabe? Eu creio que essa semana um livro que me impactou demais, e eu gostaria de convidar você a ler esse livro todinho, numa sentada só, numa lida completa, são 5 capítulos só, é o livro de Tiago. Eu gostaria de convidar a ler o livro de Tiago. E ele, no capítulo 2, ele fala a respeito de acepção de pessoas. No capítulo 1, ele trabalha com as provações nossas do dia a dia, sabe? Provocando na nossa fé uma perseverança, né? Ele fala que essa perseverança ela tem que ser completa, porque é a perseverança que é como se fosse uma panela de pressão que vai deixando a sua fé cada vez mais e mais pronta, cada vez mais e mais madura, sabe? A nossa vida como cristãos é uma vida que a palavra fala que a gente é comparado a sal e luz, que a grande diferença da nossa vida é a presença da igreja, é a presença da palavra em nós é que vai provocar algo onde a gente está. Então, quando nós ainda entendemos e olhamos para nós, o Espírito Santo tem liberdade para nos falar assim: querido, querida, você está indo bem, você está chegando lá. Vamos começar a melhorar um pouco essa questão da acepção de pessoas que ainda tem dentro de você, sabe? Uma igreja que tem unidade, uma igreja que tem unidade com o Cristo,
com o Pai, com o Espírito Santo, é uma igreja que não faz acepção de pessoas. Assim como nós lemos em Atos 10, Deus não faz acepção de pessoas. E é a mesma coisa que Ele espera de mim e de você como igreja, que a nossa vida seja uma vida onde a gente, dentro desse quesito específico, a gente não faça acepção, a gente não faça diferença entre uma pessoa e outra, entre rico e pobre. Tiago trata extremamente, profundamente com relação a isso. Ele fala que o pobre, aquele que tem poucos recursos, na verdade, ele é um abençoado por Deus, porque ele tem espiritualmente grande riqueza, porque a fé dele é depositada naquele que é o único, que é poderoso, que é o dono de todo o ouro e toda a prata, é aquele que pode e vai levá-lo para uma vida plena, eternamente plena e completa em Deus. E Tiago também fala que se eventualmente alguém é rico, que ele possa se orgulhar de que Deus deu humildade para ele. E humildade, na verdade, é olhar para o outro, porque o Evangelho sempre nos aponta para fora de nós, para que a gente possa olhar para as pessoas. E a Bíblia nos faz olhar para dentro de nós, e a palavra nos expõe, a palavra nos deixa completamente abertos para que o Espírito Santo possa nos tratar, nos transformar, nos mudar e nos moldar conforme o temperamento e o caráter do Cristo. Então, essa questão que Tiago trata com relação à acepção de pessoas é o que, na verdade, no fundo, ele traz para qual argumentação fundamental. É a diferença do reino de Deus e do reino das trevas. No reino de Deus, a gente foca, a gente presta atenção, a gente prioriza as coisas que são eternas. E nesse mundo, querido, querida, o que é eterno são vidas, são pessoas. São com elas é que nós vamos conviver toda a eternidade. Qualquer outra coisa aqui, qualquer material, qualquer objeto que seja um sonho de consumo, qualquer bem, sabe? Qualquer coisa que você tenha ou que você faça é algo que vai ficar aqui. Mas as pessoas não. As pessoas, elas são eternas. As pessoas que muitas vezes, de uma maneira velada, nós fazemos diferença, são as pessoas que vão conviver, se assim Deus nos permitir, conosco, lá na eternidade. Então, e a parte das trevas, qual que é a intenção disso? A intenção é focar nas coisas deste mundo. Que a palavra fala, ali, principalmente no livro de Tiago, que quando nós ficamos encantados com as coisas deste mundo, quando as coisas deste mundo realmente começam a preencher o nosso coração, o nosso desejo, a nossa cobiça, a gente passa a viver a nossa vida focado nessa questão de fazer as coisas, de se tornar alguém, de ter inúmeras visualizações nas nossas redes sociais, de sermos projetados e conhecidos e recebermos glória e louvor das pessoas, sabe? Todas essas coisas são coisas que o reino das trevas elas vêm provocando, promovendo. E o que isso tem gerado na igreja, né? A igreja ela tem se conformado muitas vezes na questão do, olha gente, nós não somos uma igreja religiosa, tá? Nós somos uma igreja moderna, nós somos uma igreja que está se adequando às questões do que o mundo tem se modernizado. Eu acho ótimo. Eu acho que nós temos mesmo que aproveitar as ferramentas. Eu acho que nós temos mesmo, assim como a profeta disse na live de sexta-feira, a gente tem que mostrar a cara de quem tem se enchido da palavra, de quem tem recebido revelação do Espírito Santo no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde quer que seja. Eu creio que essas ferramentas elas estão aí para serem usadas sim,
Mas a gente não pode se conformar com este século, a gente não pode se conformar com as coisas que o reino das trevas tem ditado como regra. A igreja que se seculariza é uma igreja que tem se distanciado do caminho da palavra. Esse é o cuidado que o apóstolo Tiago ele tem falado ali no seu livro. Na verdade, eu falei apóstolo Tiago, mas na verdade aqui quem escreve o livro é o irmão do Senhor Jesus. É o Tiago que é irmão dele. É aquele cara que quando ainda convivia com Jesus, ele ainda não tinha se convertido. Olha só, o Tiago que escreve o livro, que escreve essas coisas tão profundas, não tinha se convertido. Até quando? Até quando Jesus ressuscitou. E aí ele falou assim, cara, eu convivi com esse cara a minha vida toda e eu não acreditava nele. Agora que ele ressuscitou, eu acredito. Mas, beleza, na vida do Tiago foi assim, mas é uma lição para mim e para a tua vida. Para que a gente comece a olhar para a vida do Senhor Jesus. E ele vive, e ele está sentado à direita de Deus. E lá, qual que é a função, qual que é o ministério do Senhor Jesus hoje? Lá, hoje ele intercede por mim e por você, ele intercede pela igreja. Ele deseja que essa igreja, ela se transforme, ela entre no caminho de se transformar na igreja gloriosa do fim dos tempos. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos e é nisso que nós temos investido. Porque essa questão de acepção de pessoas, ela ainda se encontra dentro de uma igreja que tem se permitido andar influenciada por esse século, por esse pensamento, por essas ideologias de hoje, de modernização e que acaba distorcendo a palavra. É algo forte que tem acontecido. E trazer e realinhar a igreja, nós como santos, nós como sal e luz, porque o sal, ele serve para tempero, o sal, ele serve para conservação, o sal, ele serve para purificação, ou seja, a presença dele, onde quer que ele esteja, faz a função dele, por quê? Porque ele é sal, simplesmente por isso, pela identidade dele, porque ele é sal, ele é capaz de temperar, de dar aquela graça, ele é capaz de conservar, de manter puro o alimento e ele é capaz de purificar uma fossa séptica. Então, quando você e eu, quando a igreja dos santos, ela é realmente, ela tem a identidade de sal, ela chega no lugar e faz a diferença, não porque ela fala, ela grita, ela declara, ela milita, ela fala assim, eu sou completamente contra o racismo. Não, só por ser sal, ela já faz a diferença no local onde ela está. Quando a palavra nos compara à luz, onde quer que esteja escuro. Porque olha só, quando Moisés subiu o monte e ficou 40 dias na presença de Deus, ele retornou de lá com o rosto brilhante. Por quê? Porque ele estava diante da glória de Deus. Então essa glória de Deus, no rosto de Moisés, ela era refletida. Aquela convivência com a glória de Deus fazia com que o rosto de Moisés refletisse a glória. Mas a palavra fala que, distante da glória de Deus, aquele brilho do rosto de Moisés ia se desvanecendo, ia perdendo o brilho. Hoje, você e eu vivemos, sabe qual ministério? Vivemos o ministério do Espírito Santo. É aquele que habita dentro de nós, é aquele que mora dentro de nós, mora dentro de mim, mora dentro de você, habita dentro da igreja. Ou seja, a luz não é mais o reflexo da glória. Na verdade, a luz, ela emana de dentro de mim, de dentro de você, de dentro da igreja. Hoje, a igreja, ela é luz. Hoje, você e eu, quando nós chegarmos em algum local onde as trevas estão ali prevalecendo, quando a luz do Espírito Santo chega naquele lugar, é para a luz que as pessoas vão olhar. Por quê? Porque uma vida
de fé, consolidada por conta de provações que vão acontecendo na nossa vida, elas vão fortalecendo, fortificando a nossa fé, e aquilo vai nos capacitando, pela graça, a sermos habitação, para que o Espírito Santo em nós seja a luz que é levado para o lugar de trevas através da nossa vida, através da nossa igreja. A palavra fala que essa luz que foi colocada dentro de nós, ela não foi posta para ficar escondida, ela não foi posta para ficar somente dentro da igreja, somente dentro de 4 paredes, somente dentro de um culto presencial. Ela é assim como houve uma revelação para um amigo meu, onde ele via as 4 paredes da igreja caindo para todos os lados, e a igreja saindo de dentro dos seus templos e indo alcançar vidas, alcançar pessoas. Existem tantas pessoas no nosso dia a dia transitando para lá e para cá. Não há motivo, porque se Deus não faz acepção de pessoas, porque nós como igreja vamos fazer diferença de uma pessoa ou outra? Então, a igreja brasileira hoje, nós precisamos entender que essas 4 paredes, elas estão sendo derrubadas pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para que nós como igreja, a gente saia das 4 paredes. Para quê? Para ser sal lá fora, para ser luz lá fora, para que a palavra que tem sido implantada em nós seja espalhada para outros, sem que haja acepção de pessoas, sem que haja diferença de pessoa nenhuma, para que todos possam ouvir a semente, o poder da palavra que salva, a palavra de Deus que traz vida para aquele que está caminhando para a morte. Então, querido, eu creio que a mensagem que está ali inclusa em todo o livro de Tiago, que inclusive ele conta a respeito das situações que nós vivenciamos de batalha espiritual no nosso dia a dia. Qual que é a grande lição que Tiago nos ensina ali? Quando a gente se submete a Deus, quando a gente se deleita nas coisas do Senhor, quando nós buscamos conhecê-lo mais e mais, quando nós criamos uma intimidade mais profunda com Deus, sabe o que acontece com as suas batalhas espirituais, com aqueles demônios, com aquelas manifestações malignas que acontecem na nossa vida, no dia a dia? A palavra nos fala, o diabo fugirá de vocês. Só que qual que é a condição? A condição é sujeitar-se a Deus. Ou seja, como é que a gente vai se sujeitar a Deus? Conhecendo Ele melhor, conhecendo Ele mais profundamente, se encontrando com Ele todos os dias, crendo que Ele é real, que Ele existe e que Ele nos presenteia no dia a dia. Porque a fé é uma fé que precisa gerar obras. Quando nós cremos em Deus, quando nós acreditamos nele, quando nós recebemos todo esse plano perfeito que Ele fez para nós, Ele gera em nós uma vontade, um desejo de realizar obras, ações, ativismos, coisas que são movidas e impulsionadas pelo Espírito Santo na nossa vida, para que a gente vivencie uma vida que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, existe algo diferente nessa pessoa. Existe algo que traz diferença para o ambiente, que muda a atmosfera local. A tua presença, a nossa presença, onde quer que a gente esteja, por causa do Espírito Santo, por causa da glória de Deus, muda a atmosfera local de onde você está, de onde você estiver. Isso é o que vai gerar impacto na vida de pessoas. E essas pessoas vão desejar conhecer a esse Deus que não faz acepção de pessoas. E muito pelo contrário, Ele deseja, de coração, salvar cada ser humano dessa terra.
E nós, como igreja, tendo fundamentada a nossa vida na fé, na perseverança, nas boas obras, porque as boas obras que são impulsionadas por conta da fé e não por uma religiosidade vã. Todas essas atitudes de posicionamento de uma igreja que acredita realmente nesse Deus é que vão fazer diferença aqui nessa terra, aqui nesta cidade, aqui neste país e no planeta todo. Porque o que essa igreja tem para caminhar e chegar na glória da segunda casa, que vai ser muito maior, multiplicadamente maior que a primeira casa, essa igreja é a igreja do fim dos tempos. Essa igreja é a igreja que vai fazer a grande colheita para a glória de Deus. É essa igreja que você e eu estamos aqui sendo convidados para participar e gerar, e prover o caminho, pavimentar o caminho. Nem que não seja para que a gente vivencie, mas para que a gente sirva de passagem, que a gente sirva de formação para essa geração de jovens, geração de crianças que está sendo modelada, moldada pelo Espírito Santo e passa por nós, pela nossa geração que vai pavimentar o caminho para que essa igreja gloriosa possa cumprir cada palavra proferida pelos profetas do Antigo Testamento. Porque ali, aqueles profetas, eles eram claros no que era dito. A vontade de Deus é salvar a todos. E o desejo, a vontade de Deus é que a gente seja pacificador, a gente lute por justiça de Deus, a gente seja humildemente pessoas obedientes à palavra do Senhor e a gente exerça na nossa vida, no nosso dia a dia, misericórdia. Misericórdia é uma palavra que vem de míseros, ou seja, de compaixão, e cordes, de coração. Um coração sempre voltado com compaixão, com piedade, com amor. Um olhar conforme o Senhor olha para todos nós, para mim e para você. Como nós, ainda pecadores, Ele ainda nos amou. E Ele nos amou primeiro. Graças a Deus. E por conta disso, nós estamos aqui para espalhar essa notícia, para espalhar essa boa nova de que Ele nos amou primeiro. Ele deseja salvar todos, sem acepção nenhuma de pessoas. Amém? O Senhor te abençoe, que seja essa palavra, uma palavra que alcance o teu coração. E tendo alcançado o teu coração, ali faça morada, ali crie raízes. E essa erva possa crescer e ela possa dar espiga. E ela possa multiplicar em grãos. E que na tua vida essa multiplicação seja a 30, a 60, a 100 por um. E você venha espalhar essa semente por todos os lugares onde você pisa. Que você seja sal, que você seja luz por onde quer que você vá, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Senhor te abençoe, um beijão no teu coração.